Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje a gente vai falar da nossa taxa de juros, a famosa Selic. Então já se inscreve no canal, deixa o like que vem conteúdo muito bom por aí. Então pessoal, hoje a taxa Selic chegou a 11,75%. É o maior patamar desde 2017. E isso é muito importante vocês entenderem o que afeta tanto os investimentos de renda fixa de vocês e também os investimentos de renda variável. E eu falo renda variável porque é importante vocês entenderem que a taxa Selic tem uma correlação negativa com a bolsa. Como vocês podem ver nesse gráfico, normalmente a taxa Selic está lá em cima, a bolsa tende a cair, porque muitos investidores vão para a taxa Selic, vão para a renda fixa, porque buscam segurança e, estou ganhando 10, 12, 15% ao ano sem risco, para que eu vou me arriscar na bolsa? Então tem essa correlação negativa, então isso afeta também os investimentos. Hoje, atualmente não está acontecendo isso, a nossa bolsa está subindo, a taxa Selic também está subindo, mas é uma máxima do mercado, às vezes acontece, às vezes também pode não acontecer. E a mesma coisa a gente olhar para 2020. 2020 a nossa taxa de juros estava 2%, o investidor ficou sem saber para onde correr. 2% eu não estou ganhando nada na renda fixa, eu vou ter que correr risco, então eu vou para a bolsa. Então tem essa correlação, a gente pode entender se taxa de juros cai, é mais fácil de ter acesso ao dinheiro, então as empresas se endividam mais, captam mais recursos, então tende a subir a bolsa. Não é regra, mas é o que tende a acontecer. E entender isso é justamente o que faz a diferença na hora da tua estratégia de alocação. Então, tu entender como funcionam essas curvas de juros, tu entender como que afeta a inflação na tua carteira, isso muda muito no planejamento financeiro da sua carteira. E para a carteira também é importante entender as projeções. A gente olha muito projeções de analistas porque, querendo ou não, é o que o mercado já precifica. Então, a gente já vendo as projeções, tem uma projeção da taxa de juros, 12,50 para meio de maio, então ter mais uma alta na taxa de juros, e 12,75 em junho e ficar até o final de 2022. Essas que são as projeções, é isso que tende a acontecer. Então a gente entendendo isso, a gente já sabe também como que a gente pode ganhar dinheiro com isso. E antes de falar de títulos, falar de como que a gente ganha dinheiro, é importante saber o porquê que a taxa Selic está aumentando, né? Hoje o instrumento fundamental, principal do Banco Central para controlar a inflação é aumentar a taxa de juros e vice-versa. Se ele quer que a inflação suba, ele baixa a taxa de juros. Então é importante vocês entenderem isso para saber por que está acontecendo isso, por que a taxa de juros está lá em cima. É para controlar a inflação. Nossa inflação está muito alta, a gente está vendo todos os preços do supermercado, preço de combustível, muitas coisas estão crescendo o preço, então a gente sabe, a inflação está alta, taxa de juros tende a subir. E a inflação, ela subiu muito por conta das commodities, por conta, incerteza fiscal, por conta da guerra. Se a gente for olhar, no mês de fevereiro, a inflação subiu 1,01 ponto percentual, ou seja, 1% em um mês. É muita coisa. Se a gente for olhar, o maior patamar desde 2015 para o mês de fevereiro. E o mais importante agora é a gente entender qual título vai valer a pena para a gente estar investindo. Então, principalmente olhar cenário macroeconômico para ver qual alta a gente vai surfar, qual que a gente vai se proteger mais. Então, é entender o cenário, entender como que a gente pode alocar na nossa carteira. O primeiro título, que eu acho que é o que mais faz sentido para o cenário atual, e já era para ter alocado antes, mas quem não tem ainda está uma boa oportunidade, é títulos pós-fixados. Então, títulos de renda fixa pós-fixados. Pós-fixados são aqueles que eles são indexados a um índice. Normalmente, índice Selic. A gente hoje está vendo, taxa de juros tende a subir, taxa Selic tende a subir. Se a gente tem títulos pós-fixados, a gente ganha com essa alta. Então, a gente surfa essa alta. Então, títulos pós-fixados na carteira fazem muito sentido nesse momento atual. E os títulos pós-fixados podem ser diversos. Tem CDB pós-fixado, tem LCA, que tem isenção fiscal, tem crédito privado, que eventualmente tem algum também com isenção fiscal, tem LFT do Tesouro, pode investir em fundos pós-fixados, então tem uma gama de produtos muito grandes. E a gente entende que em 1, 2 anos no máximo,
a taxa Selic ainda tende a estar num patamar alto. Então, pô, até a gente olhou o relatório Focus, ele já está com um cenário mais otimista ainda para a taxa Selic. Mas otimista eu digo de mais alta, né? Então, a taxa Selic, eles soltaram que tende a ficar 13% no ano. Até o final do ano, 13%. Então, pô, um cenário mais otimista aí para renda fixa. Então, tu vai estar ganhando mais se chegar a esse patamar. E assim, com esse título, vocês surfam toda essa alta. Se subir 1,25%, vocês surfam essa alta. Se subir 1%, 2%, 3%, vocês surfam essa alta. E hoje, se vocês investirem hoje, vocês já vão estar ganhando 11,75%. Lembrando que isso é bruto, tem que descontar o IR do lucro de vocês. E até eu trouxe a tabelinha aqui para vocês. Então, em 6 meses é 22,50%. De 6 a 1 ano é 20% de imposto de renda. De 1 ano a 2 é 17,5%. E acima de 2 anos, então levando o título acima de 2 anos, paga 15%, que é a menor alíquota de imposto de renda. Então, se vocês forem ver, pô, quanto maior o prazo, menos imposto a gente paga. Mas, olhando para o relatório Focus, a gente se baseando nele, pô, para 2 anos, eles preveem a taxa Selic a 7,5%. Então, já um 100% do CDI já não faz tanto sentido, a gente não ia estar ganhando tanto. Então, pensando nesse curto prazo aí, vale mais a pena. E já voltando nesse ponto do relatório Focus, se a gente for olhar, então, para 2 anos estão prevendo 7,5%, pô, vale a pena pegar um pré-fixado. A gente já pré-fixa nosso ganho, a gente sabe quanto que a gente vai ganhar. Então, por exemplo, na plataforma da XP, tem um pré-fixado de 1 ano pagando 14% e de 2 anos pagando 13,7%. Então, pô, se o relatório Focus está dizendo que vai chegar a 7,5%, eu ganhando 13,7%, quase o dobro. Então, claro, não dá para se basear só no relatório Focus, eles erram muito, mas tem que fazer daí uma análise também para ti, se faz sentido, pô, quero ter uma segurança, quero saber quanto que eu vou estar ganhando, pô, um pré-fixado vale a pena também. E lembrando, se a gente for pegar um CDB, ele tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, pô, é um título que traz uma previsibilidade e uma segurança maior aí para o investidor. Entretanto, a gente não pode olhar simplesmente para a rentabilidade. A gente tem que olhar também para a inflação do período. Então, se a gente for pensar, pô, num longo prazo, quero levar um pré-fixado para longo prazo, talvez não seja tão interessante, porque a gente tem realmente essa incógnita que é a inflação. E ela é a vilã dos investimentos. Então, por exemplo, pô, a gente ganhou 10% num ano. Se a inflação foi mais de 10% nesse período, a gente vai ter uma falsa ilusão que a gente ganhou dinheiro, mas na verdade a gente não ganhou. Porque hoje a valorização do preço dos produtos que a gente compra foi muito maior do que o nosso ganho nos investimentos. Então, o que a gente compraria com R$1.000 no primeiro período, no outro período a gente não compraria com esses mesmos R$1.000. Isso bem a grosso modo, tá, pessoal? Porque a inflação não afeta o bolso de todo mundo, tá? O IPCA é uma cesta que eles fazem esse cálculo e tem alguns produtos que você pode não utilizar, então não afeta para você. Mas uma coisa que afeta a maioria dos brasileiros é a gasolina. Então, pô, a gente está vendo a gasolina aí crescendo muito e isso é a inflação. Então também afeta no nosso bolso, querendo ou não. E realmente a inflação é a vilã, eu vou mostrar para vocês o porquê disso, porque ela é muito imprevisível no longo prazo. Nesse gráfico vocês podem olhar, é um gráfico de 10 anos até 2021, ela teve um acumulado de mais de 91%. Em 10 anos, 91%. Vou fazer um cálculo de padeiro aí, dá 9% ao ano. Isso é muita coisa, pessoal. Então, pô, os teus investimentos têm que estar rendendo mais que isso para estar compondo a inflação. Lembrando que esse cálculo que o BGE fez é juros compostos. Então, se vocês forem calcular 1 por 1 desse gráfico, não vai dar certo. É a juros compostos que eles fizeram esse cálculo, tá? E hoje na renda fixa a gente tem títulos pagando essa inflação mais uma taxa, que seria o teu ganho real. Por exemplo, o IPCA foi 10% e a gente tem um título que é IPCA mais 6%. Então a gente ganhou esses 10% mais 6%. Então, poxa, 16% em um único ano. Isso a gente não consegue, muitas vezes, nem em bolsa, que a gente está conseguindo em título de renda fixa. Claro que isso é volátil também, não vai ser sempre 10% da inflação, mas, pô, em momentos assim, em momentos oportunos, a gente pode estar ganhando muito dinheiro com renda fixa. Então, é o que eu sempre falo, pessoal, é ter diversificação na carteira.
essas nuances do mercado vão afetar a sua carteira. E se você tiver diversificação, pós-fixado, tiver uma inflação, você vai se proteger de ambos os pontos. Claro que é importante vocês fazerem o planejamento de vocês. O meu objetivo pode ser um, o de vocês pode ser outro, então não tem como a gente ter a mesma carteira. Isso não existe. Cada um tem a sua carteira, cada um tem os seus objetivos, cada um tem a sua idade também. A minha idade muda da sua, não tem como a gente ter a mesma carteira. Mas o que importa é realmente a diversificação. Se tiver títulos bons, ações boas, fundos imobiliários bons, no longo prazo vocês vão ser vencedores. Mas só para fechar, pessoal, então a minha opinião não é a indicação de investimento nenhum. Minha opinião é pós-fixado para curto prazo, curtíssimo prazo aí para surfar essa alta, e IPCA para um médio e longo prazo. IPCA sempre tem que ter em carteira. Na minha opinião, tem que ter em carteira, tem que ter uma proteção contra a inflação. Realmente a gente não sabe o que pode acontecer. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, pessoal!